Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, e parceria com a revista Fórum. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça, toda terça-feira, Farofa Crítica Aperitivo, com comentários curtos meus sobre temas atuais. E às quintas-feiras, o tradicional Farofa Crítica Entrevista. Avise os seus amigos e familiares para aumentarmos nossa rede de inscritos. E o Farofa Crítica de hoje recebe Isaac Ferraz. Isaac Ferraz, ele é doutorando em Psicologia Social pela PUC São Paulo, sociólogo, coaching e estuda a questão da mobilidade urbana e o sofrimento psíquico-social dos seus cidadãos. Isaac, obrigado por ter aceito o nosso convite. Então fala um pouquinho dessa sua pesquisa aí que você está desenvolvendo lá na PUC São Paulo sobre a mobilidade, o sofrimento do cidadão, psicossocial, né? O que você está estudando aí? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Imagina, me senti muito lisonjeado, uma honra, pelo não só como amigo, mas também como um grande companheiro que está se tornando. Gratidão imensa. Bom, Denis, essa pesquisa surgiu da necessidade de entender a problemática que a mobilidade ela projeta na vida do ser humano e seu cotidiano como um todo. Como São Paulo é uma cidade que eu moro já há mais de 11 anos, então eu venho... Você veio da onde? Bahia. Bahia? Isso. Sou baiano. Então, assim, como São Paulo é uma cidade que ela vem projetando uma problemática progressivamente deteriorada, caótica nessa questão da mobilidade, no mestrado eu havia discutido mobilidade humana, o fluxo Nordeste-São Paulo. Então, depois que o mestrado terminou, eu amadureci a ideia de trazer a discussão para a mobilidade urbana em si, onde eu vi um processo de sofrimento que ele foi se desencadeando dentro desse cenário, dessa malha urbana que a nossa cidade ela vem projetando na vida das pessoas como um todo. Que sofrimento é esse? Esse sofrimento ele é um sofrimento ético-político que tem uma interferência muito grande no seu desenvolvimento cotidiano como um todo, principalmente enquanto uma força produtiva, uma força de trabalho, uma força pensante. Não importa a determinação que seja, então ela compromete tanto positivamente quanto negativamente. Agora, dentro do viés majoritário como um todo, a gente tem duas questões muito fortes que eu estou colocando na minha pesquisa, que uma é a questão que esse sofrimento ele projeta um medo muito grande, aonde esse medo ele tem uma concepção sistêmica da palavra medo. Não é o medo da violência em si. Ele é o medo como um todo, ele é o medo do acaso, ele é o medo da insegurança que essa mobilidade projeta. Aonde você tem uma realidade sempre efêmera, sempre deteriorada, aonde as políticas públicas, quando existem, elas nunca foram projetadas a partir da necessidade dos seus habitantes. As políticas públicas, elas, quando existem, elas são de interesse do capital ou elas são inexistentes em sua maioria. Questões como bem-estar, qualidade de vida nunca foram colocadas em pauta, nunca foram sequer discutidas. Mesmo em momentos assim de governos progressistas, assim da Erundina, por exemplo? Aí já é um tempo que foram governos curtos. No governo da Erundina ainda não tinha o processo de reeleição. Certo. Né? Mas assim, eu acompanhei aqui na USP durante um tempo que eu estive no Laboratório de Inovação, pesquisas que analisaram os 30 últimos anos das prefeituras paulistanas, e as prefeituras da Erundina e da Marta foram de longe as que mais desenvolveram nesse âmbito como um todo, mas não tiveram sequência no governo sequencial. Certo. Né? Então foram projetos que ficaram ali com elas e ponto final. Depois o retrocesso ganhou força. E por que esse sofrimento que esse cidadão sofre, né, por conta dessa inexistência de políticas públicas, não mobiliza para exigir dos poderes públicos? Né? Como é que essa pessoa recebe, ou como ela se adapta a essa situação de sofrimento?
O corpo dela se torna um corpo aprisionado, aonde a pessoa ela não tem a autonomia. A sensação de liberdade ela passa a ser inexistente. Certo. Você se torna uma pessoa encapsulada dentro daquele cenário onde você não tem mais nenhuma válvula de escape. Você está ali e dali não tem para onde você correr. Então, o seu cenário cotidiano, ele não tem um plano B de escapatória. E aí É aquilo que tem e ponto final. Entendi. E aí você vê que alguns países desenvolvidos, é claro, projetam de uma maneira mais humana. A Austrália, por exemplo, ela tem uma política onde você trabalha aqui na USP, por exemplo, você necessita morar a um certo raio de distância daqui. Você não pode ultrapassar este raio, porque parte-se da ideia de que quanto mais tempo você demorar para chegar ao seu trabalho, maior vai ser o seu desgaste, menor vai ser a sua produção. Você vê em Helsinki, na Finlândia, eu até publiquei um artigo em meu Instagram recentemente que fala do UIM, que ele é um aplicativo totalmente integrado. Ou seja, você viaja hoje para lá, você consegue, através de uma única plataforma, você configura todo o seu cenário de deslocamento. Então ele é um deslocamento 360 graus. Eu não entendi, como é que funciona isso? Você pode englobar transporte público, certo. táxi, aplicativo. Você planeja tudo isso? Planeja, bike, patinete e o tempo a pé que você vai gastar. Então, nada fica de fora. Tá. Então, você tem a sua vida toda 360 graus resolvida ali dentro. Mas aqui no Brasil, São Paulo particularmente, por exemplo, você tem essa situação da especulação imobiliária, né? Porque quando você fala isso, de um planejamento da moradia próximo ao trabalho, você tem dois problemas. Uma questão da especulação imobiliária, que a cidade vai inchando a partir dos interesses dessa indústria imobiliária, né? E a segunda coisa é um pouco essa precarização do trabalho, né? A pessoa fica 3 meses em emprego, 3 meses em outro, ou trabalha nessa lógica da uberização, né? Que você fica prestando serviço para várias empresas, né? Como é que você vê essa situação, né? Acho que é uma situação econômica que dificulta. Que dificulta. A gente pode pegar, então, 3 exemplos de bairros aqui em São Paulo que atendem muito a esse cenário que você está colocando. Se a gente pegar, por exemplo, Cidade Tiradentes, São Miguel Paulista, Capão Redondo. Tá. Então você vê que eles são bairros que eles não têm dentro do seu cenário do bairro, eles não têm como abarcar a mão de obra ali na sua região de moradia e tampouco no seu entorno. Porém, o processo dele de deslocamento não foi pensado a partir do lugar que ele mora. São Paulo é uma cidade pensada a partir das radiais. Entendi. Então, as radiais não chegam até essas localidades. E aí você também tem uma localidade, a gente está falando de localidades que têm um processo de carência, de uma vulnerabilidade endêmica, aonde essas pessoas, elas estão 3 meses em um trabalho, como você falou, o número de desemprego das pessoas que moram nesses locais é muito maior. E lá dentro eles não têm aonde se inserir, enquanto mercado de trabalho. Você enxerga a possibilidade de resolver isso no curto, médio espaço de tempo, em função desses interesses vários? Por exemplo, quem banca uma parte das eleições para vereadores é essa indústria imobiliária, né? Você vai pegar na Câmara dos Vereadores, ali você tem interesses vinculados a essas grandes construtoras, essa grande indústria, né? Como é que você enxerga essa dificuldade? O próprio plano diretor de São Paulo, por exemplo, ele não é obedecido, né? Constantemente ele é desobedecido e não acontece nada. E feito à revelia. Sim. Né? Sem participação popular. Tá? São Paulo ela tem um vetor de crescimento muito específico, que é o que a gente chama de vetor sudoeste. Então você tem uma parte da Zona Sul, que você pega Moema, Itaim Bibi, Vila Olímpia, e você vai se aproximando aqui do Butantã, sobe aqui Alto de Pinheiros, Alto da Lapa, Perdizes, Pompeia, Vila Madalena. Então você tem esse vetor de crescimento, onde o metro quadrado ele é muito mais caro, e aonde essa indústria imobiliária ela se acentua com muita força. Fora esse vetor de crescimento, você tem alguns pontos muito focais. Você tem o Alto de Santana, você tem a Anália Franco ali na Zona Leste. Mas fora isso, respondendo a sua pergunta, a gente não consegue ver otimismo. Não vê. Não vê. Eu, particularmente, não consigo ver. Porque isso que a gente chama de vetor sudoeste, você sabe melhor do que eu, a gente está pegando uma fatia da cidade de São Paulo. Uma fatia muito pequena.
diante da imensidão que essa cidade representa. Então, mas e aí, fora esse vetor de crescimento? Aonde é, então, que isso tudo vai parar? A gente não está conseguindo ver nenhuma perspectiva positiva. Eu, particularmente, não consigo analisar. Então, você comentou agora há pouco que na Austrália, né, tem esse planejamento, né, de você morar perto do serviço. E é muito interessante a argumentação que você apresentou aqui, que é uma argumentação que é o seguinte: se a pessoa sofre menos, ela produz mais. Né, e tem uma argumentação capitalista. Né? Então, por que um país como o Brasil capitalista também, vamos pegar a própria burguesia, a própria classe dominante, não enxerga dessa forma? Uma pergunta, uma provocação aqui. Porque assim, imagina, o cara sofre menos, vai produzir mais, eu vou ganhar mais com isso. Nessa lógica. Por que isso tá distante do horizonte dessa... Porque, sem querer ser preconceituoso, apenas fazendo uma análise fria a partir da sua pergunta, você vê que o capitalismo na Austrália, na Finlândia, nesses dois exemplos que eu coloquei aqui, é um capitalismo homogêneo que ele visa o seu país como um todo. Certo. Então, independente se rico, se pobre, é o país, é a nação, o conceito de nação. O nosso país não tem um conceito de nação, na minha opinião. Nós temos um país chamado Brasil. Nós não temos uma nação chamada Brasil. Então faz toda a diferença. Aonde você vê que tem uma segregação absurda aqui dentro por questões étnicas, por questões religiosas, por questões de ordem econômica, por questões de posicionamento político, por questões de sexualidade, por questões regionais, por questões de etárias, aonde o idoso é visto de uma outra maneira. Então, assim, são muitos os nichos de preconceitos que o nosso país tem que não consegue ser superado a curto prazo e a gente não vê nenhum interesse para que haja essa superação. Muito pelo contrário, você tem um afastamento cada vez maior. Então é uma classe dominante que... Brasil, para eles, é meramente um lugar para arrancar o que pode. Arrancar o que e o último pode. que sai apaga a luz. Isso, o último que sai apaga a luz e que tem o status de você se reclusar em algum resort do litoral. Ou então você vive no exterior com o que você arranca daqui de dentro. Você falou um negócio interessante aqui. Como é que você enxerga essa segregação urbana em São Paulo, com esses condomínios fechados? Recentemente eu vou até uma reportagem no Bom Dia São Paulo, né, que deu uma polêmica com o Rodrigo Bocardi, lá em Interlagos, parece, né, os moradores de um certo bairro, numa região ali mais classe média, fecharam a rua, impedindo o livre trânsito das pessoas ali, né, dizendo que ali a rua é só para eles. Só. Essa ideia de você privatizar o espaço público e rejeitar, né? Então, quer dizer, a pessoa quer se enclausurar, né, em pequenos aí... nos muros aí, né? Como é que você enxerga isso? Primeiro que há um processo de deterioração de tudo aquilo que é público. Sim. Parece que é uma rima com a letra P. É público é péssimo, é público é pobre. Então, assim, você deteriora tudo aquilo que for público e você vai construir enclaves. Esses enclaves são fortificados. Aonde você fecha, aonde você sobe um muro quilométrico, aonde você se protege, aonde você se blinda. Cerca elétrica. Aí, cerca elétrica, câmeras de poder de resolução absurdo. E aí você, na verdade, se sente protegido. Protegido de quê? E do quê? Ou de quem, né? E de quem? Isso, na verdade, não é dito. Então, você vê que há essa construção, primeiro, de uma ideologia e, segundo, de uma justificativa que ela é extremamente perversa. Aqui no campus da USP mesmo, por exemplo, o campus é cercado, não só com muros, mas com aquela cerca por espinho para separar da São Remo. Você vai ali na São Remo, ali do lado, que é a comunidade aqui do lado, lá cercada. E é interessante, tem um artista peruano, acho que é Alex Vilanês, né? Ele esteve no Brasil no ano retrasado, e ele ficou muito impactado com essas cercas porco-espinho, que se chama, né? Aquelas redondas, né? Que ele fala assim, agressivo aquilo, agressivo, né? Visualmente. Não, ele falou que aquilo é coisa de guerra, né? De campo de concentração, né? Então ele fez assim, nos prédios, ele ficou muito incomodado com aquilo. Ele ficou uma coisa normal na paisagem urbana de São Paulo, né? Isso. E as pessoas não se incomodam mais com isso, né? Não, muito pelo contrário, você tem um orgulho daquilo. Orgulho daquilo, exatamente. Então você olha a violência que é aquele farpado imenso em espiral. Sim. E aí por cima do farpado e por dentro tem um elétrico que cruza com uma voltagem que, se você tocar o dedo,
Pode você é morrer. arremessado, Uhum. eletrocutado a quilômetros dali. Então, uma criança pode, por exemplo, com pau-pipa, pode se machucar, né, por exemplo. Isso. E você sabe que volta e meia aquilo é noticiado Uhum. com acidentes terríveis. E nesse cenário, você tem um processo de adoecimento urbano que ele cresce em larga escala. Que tipo de sintomas, né? O que você percebe nos seus estudos assim, de comportamentos, né, que decorrem desse sofrimento urbano? Não, você vê que o ano passado foi noticiado que o consumo de Rivotril já havia aumentado 700%. Ô, louco. Em São Paulo ou Brasil? Como um todo. Como um todo, tá? Uhum. Né? Mas São Paulo é a grande cereja disso tudo, de manifesto disso tudo. Então você fala assim, bom, então a gente tem uma comunidade urbana que está adoecida. Porque se você tem, com um único psicotrópico, você tem um avanço dessa esfera, então é grave. E aí você vê processos outros de diversas formas. Como a gente fala naquela linguagem, né, que os corpos são capturados. Então as pessoas são cada vez mais engessadas, cada vez mais fechadas, comportamentos cada vez mais hostis, muitas vezes comportamentos mais silenciosos, e aonde você vê que aquilo está tendo um processo de deterioração, que ele é constante e progressivo. Então, aquela ideia da política como espaço da felicidade, como diz Aristóteles, está longe, né? Há muito tempo. Aqui, né? É da infelicidade, então. Né? Isso. E tem algumas discussões crescendo ao redor dessa palavra, né? Felicidade até no meio acadêmico, se discutindo tudo isso, porque você tem um processo de vazio que está se construindo que ele é extremamente sistêmico. Como é que você chega a esse movimento que tem surgido do direito à cidade, né? Tem alguns grupos organizados, né? Falando isso, até a partir do Henri Lefebvre, né? Como é que você vê isso aí? Porque uma coisa é você dizer que você mora na cidade. Outra coisa é você dizer que você tem ou não direito à cidade, de usufruir do espaço urbano. Então a gente pode pegar São Paulo como exemplo. Quais são hoje os dois espaços abertos, em tese democráticos, que mais flexibiliza esse direito à cidade? Você tem a Avenida Paulista aos domingos e você tem o Ibirapuera. Né? São os maiores e os que mais agregam. Mas aí você faz uma visita de campo, uma análise levemente etnográfica, num passeio pela Paulista aos domingos e num passeio pelo Ibirapuera, e aí você vai ver qual é o perfil do público que está tendo direito àquilo tudo. Ah, mas o espaço é aberto. Aberto para quem? Ah, mas o espaço é democrático. Para quem? Cadê a manifestação das diferenças? Eu nunca fui a favor da palavra diferente, porque se falar diferente, é diferente a partir de que ótica? Qual que é o Qual é, então, a referência? Então, pelo amor de Deus, então, das diferenças. Então, do outro, vamos trabalhar... Você falou, da Zona Leste é longe, longe da onde? Então, essa questão que a gente já havia discutido, né? De onde é que vem essa concepção de longe? Longe a partir de que ótica? A partir de que determinante? Então, essa questão do direito à cidade é preciso muito ser repensada, porque vamos pegar, então, Cidade Tiradentes. Quantas pessoas da Cidade Tiradentes vêm passear na Paulista aos domingos ou vão fazer um passeio de bicicleta pela ciclovia ou dentro do Parque do Ibirapuera? Eu acho que é quase que impensável. Agora, dentro dessas localidades, pegando a própria cidade Tiradentes como parâmetro, dentro da própria localidade, o que é construído lá para o habitante daquele entorno ter acesso e que tenha qualidade? Hoje eu ainda estava ouvindo o noticiário pela manhã dizendo que o Parque Serê está com problemas graves de abandono. Serê, na Zona Leste. Está com problemas graves de abandono, faltando até água. Água para consumo, de banheiro, de bebedouro e tudo mais. Então, assim, é o parque que aquela região tem para ter direito. É público, você vai andar de bicicleta, passear, caminhar, enfim, está abandonado. E aí não há nenhum tipo de política para... Então, cadê o direito à cidade? Então, precisa muito ser pensado essa questão do direito à cidade. A ideia de cidade inteligente ser contemplada como, de fato, uma cidade 360 graus. Que ela abrace o seu habitante e não abrace um gueto ali, que é um gueto dominante do capital.
E esses movimentos que você percebe, por exemplo, dos coletivos, de periferia, você acha que eles apontam uma perspectiva para isso ou não? Coletivos culturais, né? Não, assim, aponta. Nós temos o seu xará, né? O nosso querido Denis Denis. Martins, isso. Esteve aqui já. Que o Denis é uma prova disso. Ele atua na região do Capão Redondo. Exatamente. Eu já tive alunos também que atuam na região do Capão Redondo, com várias ONGs e tudo mais. Então você tem um movimento cultural que envolve literatura, que envolve música, tem um movimento esportista que leva o futebol. Tem. As pessoas estão atuando. Agora, incentivo para, aí é uma outra história. Não existe. Não existe. Então tá bom. Bom, então há uma luz no fim do túnel, mas tá longe ainda. Há uma luz, porque essa luz ela é uma luz humana. Humana, exatamente. Agora fazer essa luz, projetar como um holofote, com brilho, aí a gente vai ainda ralar bastante. Mas a gente não vai desistir. Não, com certeza. Né? Estamos juntos. Obrigado, Isaac. Estamos encerrando nosso programa. Você defende quando a sua tese, a previsão? 2020 vai ser um ano definidor. Definidor. Para mim. De qualificar, de escrever, de pesquisar, porque já está tudo bem redondinho para isso acontecer em 2020. Então, quando ela estiver pronta, aí a gente faz uma farofa número 2, aí eu venho convidá-los para a defesa na primeira oportunidade. Com certeza. E os artigos que você escreveu estão disponíveis aonde? Tem alguns artigos, né? Eu tenho no meu Instagram, Lidera Isaac. Pode... Como é que é? Lidera Isaac. Lidera Isaac, tudo junto. Com K no final. Não, com C mudo no final. Lidera I-S-A-A-C. Lidera Isaac, tenho no meu Instagram. Tenho no meu LinkedIn, que está como Isaac Ferraz. Isaac Ferraz, ok. Que estão lá também. Tenho no CELAC agora, que saiu na Extra Pensa contigo. Tá lá bonitinho, disponível para todos. Então tá. E quero fazer muito mais. Então tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado, queridão. Valeu. De coração, viu? Até breve. Convidado mais vezes aí para quando defender, vir aqui de novo para falar dos resultados. Isso. Muito bom. Valeu. Então estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje conversou com Isaac Ferraz, falou sobre o sofrimento psicossocial na cidade. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do grande Chico Buarque. Eu semeio vento na cidade, saio e bebo tempestade.